Vocês viram, né? Tarcísio de Freitas, em entrevista exclusiva para o Diário do Grande ABC, ele falou que, caso seja eleito presidente da República em 2026, daria um indulto ao futuro presidiário Jair Bolsonaro. Porém, eu acho que Tarcísio se esqueceu de um detalhe muito importante e é isso que a gente vai conversar aqui hoje nesse vídeo. Se liga! Nós vamos estar com você, nós vamos dar todo o suporte. Governador, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa agora na terça-feira, né? Como é que o senhor está lendo essa questão? O senhor acha que há elementos para que ele venha a ser condenado? Que comentário o senhor poderia fazer sobre esse momento que se aproxima? Eu estou vendo essa questão, vendo com apreensão. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas, infelizmente, hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. E por tudo que a gente tem visto, né? Fico muito preocupado com o enredo que se montou. E a gente tem que analisar as coisas sempre de um ponto de vista muito estritamente jurídico, estritamente técnico. Né? Então, assim, a gente tem vários... Bem, vocês estão entendendo o que o Tarcísio está falando, né? Um cara que se diz pré-candidato a presidente, mesmo que ele não esteja dizendo, existem nuances que colocam o Tarcísio como pré-candidato a presidente da República. E o mesmo diz que não acredita no judiciário brasileiro, ele não acredita nas instituições brasileiras. Isso está ficando bem claro. Outra coisa que ele falou da tecnicidade do judiciário e dos elementos que comprovam a tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Ora, há inúmeras provas, tanto que os advogados tanto de Jair Bolsonaro como as outras pessoas envolvidas na tentativa de golpe já não falam mais em presunção de inocência, falam em como diminuir pena, porque há vários elementos que comprovam que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado após as eleições. Elementos técnicos é que não faltam, senhor Tarcísio de Freitas. Vários depoimentos, você vai pegando... Eu fui testemunha de defesa do presidente. Eu tive com o presidente 5 vezes entre novembro e dezembro. Nunca o presidente mencionou absolutamente nada de virada de mesa, etc. Eu era um ministro próximo. Era um ministro muito próximo do presidente, como sou próximo até hoje. O presidente se tornou um grande amigo. Se uma pessoa está planejando um golpe de Estado, está planejando uma virada de mesa, qual sentido teria de ele nomear os comandantes militares indicados já pelo próximo governo? Se vai ter uma virada de mesa, por que ele nomeou uma pessoa para conduzir a transição? Se fala tanto em documento disso, documento daquilo, mas o documento foi publicado, aconteceu alguma coisa, foi convocado Conselho de Defesa, Conselho de Segurança. Esse documento que Tarcísio de Freitas se refere à minuta de golpe. E sim, a minuta de golpe existe e estava debaixo do braço de Bolsonaro quando ele fez as reuniões com as Forças Armadas. Isso é o que o Tarcísio está tentando diminuir. Apenas um documento, apenas uma reunião, apenas conversa de amigos, para tentar diminuir as provas da tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Tá entendendo como é que eles fazem? Tenta diminuir tudo. Uma conversa entre amigos. Um choro de um pai com um filho. Sempre tentando diminuir os crimes que a família Bolsonaro vem fazendo, vem cometendo ao longo desse tempo. Conselho da República? Nada disso aconteceu. Então, me preocupa como essas coisas estão sendo conduzidas. Para mim, tem uma sentença que já está dada, independente de qualquer coisa. Agora, eu tenho plena convicção da inocência do presidente. Plena convicção. E para mim, isso tudo que está acontecendo é extremamente injusto. E é por isso que a gente vai trabalhar para que uma anistia seja construída no Congresso Nacional, que é um remédio político e é um remédio que garante pacificação. O senhor esteve com o presidente no começo do mês, no dia 7. O senhor pode dizer como foram as conversas? Cometa uma indiscrição, governador. Não. Conte o teor desse encontro. Não, assim, foi uma conversa, mais uma conversa, da mesma forma de todas as conversas que eu tenho com o presidente. A conversa que eu tenho com o presidente são conversas de amigo, uma pessoa que eu gosto do presidente. Eu vi um presidente, apesar de tudo que ele está passando, um presidente sereno. Então, é um presidente que tem uma fortaleza intelectual, uma fortaleza moral impressionante, né? Porque... Uma fortaleza intelectual, Tarcísio. Bolsonaro com uma fortaleza intelectual. Ou de duas, uma, ele está mentindo, ou outra, a intelectualidade de Tarcísio se compara ou se equivale à de Bolsonaro. O que coloca Tarcísio como uma pessoa incapaz de assumir a presidência da República ou qualquer cargo público. Fortaleza intelectual, Bolsonaro, Tarcísio. Qualquer outra pessoa no lugar dele estaria, né, absolutamente triste, prostrado, e não é o caso dele. Ele conseguiu, né, ele tem mantido uma fortaleza que é digna de registro. Conversamos, né, sobre
a situação dele, sobre o que a gente pretende fazer. A gente tem falado com os partidos, eu acredito muito nessa saída política, né, nessa saída via Congresso. Eu acho que o Congresso tem que ter sua prerrogativa respeitada para construir uma solução política. Essa solução não é novidade, ela esteve presente em outros momentos da história do Brasil. Olhem, todas as revoltas do período colonial, né, a exceção da Inconfidência Mineira, da Confederação do Equador, mas na revolta de Vila Rica, na Sabinada, na Cabanagem, nós tivemos, né, nas revoltas do período regencial, nas revoltas do primeiro e do segundo reinado, do segundo império, nós tivemos na revolta da Chibata, na revolta da Armada, nós tivemos anistia na Revolução Constitucionalista de 32, nós tivemos anistia nas revoltas de dezembro de 55, nós tivemos anistia plena, geral e restrita em 79 por causa do movimento de 64. Então, toda a história do Brasil nós tivemos. Não é uma novidade. Vocês viram o que Tarcísio está fazendo? Vocês estão ouvindo? Ele está tentando comparar movimentos sociais de cunho de libertação popular com uma tentativa de golpe de Jair Bolsonaro. Tarcísio, que cara de pau. Deixa eu falar uma coisa para ficar bem claro aqui. Nos movimentos coloniais, naquela época de rebelião contra as colônias, Tarcísio e Bolsonaro ficariam do lado dos colonizadores. Essa comparação é esdrúxula e burra, porque Tarcísio e Bolsonaro, no período colonial, pelo seu histórico político, ficariam do lado dos colonizadores. E hoje a gente está vendo Tarcísio comparando movimentos populares com uma tentativa de golpe. E outra coisa, a anistia de 64 da ditadura militar não foi para liberar gente que ele dizia que era comunista querendo dar golpe. Aquela anistia da ditadura militar foi para liberar gente das Forças Armadas que cometeu crime durante o período da ditadura militar. Isso ele não fala, isso ele tenta esconder. Comparar movimentos sociais com uma tentativa de golpe militar de Bolsonaro. É triste ouvir isso, velho. Meu ouvido está sangrando. É só pegar, eu acho que toda a história do Brasil, só em 2 ocasiões nós não tivemos anistia. Nas demais, todas nós tivemos. Meu Deus do céu. O Congresso tem total capacidade, e aí é um julgamento da maioria, de deliberar sobre isso. Agora, eu entendo que os presidentes da casa têm que submeter isso à vontade do plenário, né? E não pode ter interferência de outro poder. Então é um pouco o que a gente defende. O que o senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Ok, vamos lá. O que Tarcísio de Freitas está falando é que a primeira coisa que ele vai fazer, caso ele sente na cadeira da presidência do Brasil, é fazer um ato inconstitucional. Eu não sei se ele sabe ou está fingindo não saber, mas não existe indulto para quem tenta dar golpe de Estado. É inconstitucional. Não sei se vocês lembram, mas durante a presidência de Jair Bolsonaro, Bolsonaro tentou dar um indulto a Daniel Silveira, ao ex-deputado Daniel Silveira. Sabe o que o STF fez? Barrou. Ele disse não. Manifestação antidemocrática não entra no indulto. É inconstitucional. Será que Tarcísio de Freitas entende o que ele está falando? Ele está atacando as instituições antes mesmo de assumir a presidência. Está falando logo ele, que os filhos de Bolsonaro, todos contra Tarcísio. Mas sabe por que Tarcísio continua passando ponto para o bolsonarismo? Porque ele é escravo. Ele é escravo do bolsonarismo. Sem o bolsonarismo, Tarcísio não é nada. Mesmo depois de ter sido cuspido pela família Bolsonaro, Tarcísio continua pagando ponto para a família Bolsonaro, ao bolsonarismo, porque ele sabe que sem os votos dos bolsonaristas, Tarcísio perde. Sobre a anistia, todas as pesquisas da Quest, da Datafolha, mostram que o Brasil, a população brasileira, é contra a anistia. E é coisa de 56%, 56%, 57%, 58%. É um pouco mais de 30% que é a favor dessa anistia, que são só os bolsonaristas radicais. Mesmo a direita centrada, mesmo a direita que não é bolsonarista, ela é contra a anistia. E Tarcísio continua se demonstrando a favor da inconstitucionalidade, atacando as instituições brasileiras. Ele está parecendo um cego em tiroteio. Ele não sabe em que pé ele fica. Se fica do lado dos bolsonaristas, mesmo sendo atacado, ou se fica do lado do bolsonarismo razoável, de um bolsonarista democrático, ético, bolsonarista técnico, que de tecnicidade Tarcísio não tem nada. Toda a decisão de Tarcísio é política, como a gente está vendo agora. Inclusive,
O Eduardo Bolsonaro, ele soltou numa entrevista ao Metrópolis, que a gente vai ver agora, dizendo que se o Tarcísio fosse para o PL, para ser candidato à presidência, todos os bolsonaristas, né, a família Bolsonaro, iria se desfiliar do PL para tentar fazer uma candidatura pura do bolsonarismo. Que na ideia deles, o Tarcísio é um traidor. O que ele falou que era amiguinho do Bolsonaro, que o Bolsonaro falaria tudo para ele. Mas, segundo a declaração de Eduardo Bolsonaro, ninguém confia em Tarcísio. E mesmo assim, ele continua batendo ponto para a família Bolsonaro. É ridículo. É uma posição fraca. Tarcísio de Freitas, politicamente, é fraco. E ele não tem capacidade nenhuma de assumir a cadeira de presidente do Brasil. Vamos ver a declaração de Eduardo Bolsonaro humilhando Tarcísio de Freitas. Se o Tarcísio for para o PL para disputar a presidência da República. Se o senhor sair do PL, vai todo mundo da família junto ou só essa é uma posição pessoal do senhor? Essa foi uma nota que saiu na imprensa, né, fruto de um depoimento, né, uma fala do Paulo Figueiredo. De fato, é algo que a gente pensa, porque da maneira que as coisas estão caminhando, existe um direcionamento para apagar a família Bolsonaro do cenário político. É o Bolsonaro preso, né, censurado, são os filhos sem poder concorrer, a continuar nessa batida, né, vão me colocar aí centenas de anos de cadeia para não poder retornar ao Brasil, e no máximo que a gente vai conseguir vai ser alguém da família virar senador ou deputado, mas totalmente fora do jogo. Por exemplo, o Tarcísio, se ele for eleito, né, fica difícil você ter uma participação nossa. Pergunta a você, qual é o secretário bolsonarista, né, que existe dentro do governo do Tarcísio? Não tem. Agora, tem pessoas ali que são ligadas ao PSOL. Tinha a secretária das mulheres, que eu não me recordo agora. Mas não apita nada e não foi indicação nossa. Né? Eu tentei colocar, né, o secretário de Cultura. O nome não foi aceito e foi colocado uma pessoa que já foi secretária de Cultura de governos anteriores, né, governo do PT, do Fernando Haddad. Nas mensagens que vazaram, né, eu falei o nome da secretária de Comunicação, a Laís Vita, é uma pessoa que já fez doações para o PSOL. A pessoa que o marido dela, até há pouco tempo atrás, né, acho que agora separou, vi na imprensa pelo menos, né, a pessoa que trabalhava com o Marcelo Freixo. Vocês imaginem só, né, a gente vai votar num presidente, para ele ser um presidente para representar a direita, e ele nomeia como ministra da Cultura a pessoa que era ministra da Cultura do governo Lula. Então, eu não estou criticando o Tarcísio, tá? Não. Ele é uma pessoa de caráter íntegro, uma pessoa que não está mexendo em corrupção, um excelente gestor. Mas eu acredito que existe espaço para você tentar uma candidatura à direita. Por que a gente tem que se compor antes disso? Não tem problema, vamos ao público, vamos ao escrutínio público e deixe que o povo, né, escolha quem entender melhor. Agora, se o meu pai não puder se candidatar, eu gostaria de sair candidato. Se o Tarcísio vier para o PL, o que vai acontecer? Eu não terei espaço. Eu estou no meu 3º mandato, eu sei como é que a banda toca. Então eu teria que ir para outro partido. Espero que esse outro partido também não venha tentar derrubá-lo. Eu espero que isso nem seja. E aí o Jair Bolsonaro também sairia do partido? Acho que o Flávio também está no PL, sairia todo mundo ligado a você? São conjecturas que eu estou fazendo. Eu não gostaria de sair do PL numa situação dessa. Aí, né, a gente viu que Eduardo Bolsonaro se mostrou que o seu desejo, o seu grande desejo é ser candidato a presidente no ano que vem. Mas ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque se tudo der certo, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Tá demorando chegar o mandato lá nos Estados Unidos para dizer, cara, se tu pisar aqui, tu vai preso. Porque uma pessoa que sai do seu país para ir para os Estados Unidos, para conspirar contra o seu país, não merece o digno de respeito nem para ser candidato a nada. Por mim, Eduardo Bolsonaro não é candidato, nem a síndico de prédio. Ele tem que ficar lá nos Estados Unidos e tem que ter um mandato lá dizendo assim, se pisar no Brasil, você tá preso. E ele que torça para que um democrata não ganhe as próximas eleições. Mas é isso. O que mostra é que a família Bolsonaro vai largar Tarcísio de mão a qualquer momento. Tarcísio sabe disso, mas ainda continua batendo ponto para essa família, porque ele sabe que precisa de votos do bolsonarismo. Vocês viram, Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro não confia em Tarcísio. Ficou claro nessa declaração de Eduardo Bolsonaro. Mas mesmo assim, Tarcísio continua batendo ponto, mostrando sua servidão à família Bolsonaro, se mostrando uma pessoa fraca, de personalidade duvidosa e ainda assumindo um cargo super importante do nosso país, que é ser o governador de São Paulo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê aquela joinha, deixa aquele comentário, se inscreva no canal, beleza? Até amanhã, até o próximo vídeo.